Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para nossa sequência de aulas, nosso curso Conhecendo a Golang. Quero primeiro agradecer a sua audiência até aqui. Espero que o curso esteja sendo bastante útil para você. Tá? E aí, aproveitar esse momento aí inicial para já pedir para, se você tem gostado aí dos vídeos, aproveita, já deixa o like aí, compartilha para melhorar o engajamento. O algoritmo do YouTube é bastante cruel com esse tipo de conteúdo, né? Porque é um conteúdo mais técnico ali, mais direcionado, então tem um público bem mais reduzido do que outros tipos de conteúdo, né? Que são feitos aqui na plataforma. Então, por causa disso, a gente tem uma maior dificuldade de ter um alcance mais amplo. Então, eu já peço aí para, se você puder, deixar já o like no vídeo, se possível, se inscrever no canal, que aí quando você se inscreve, deixa o like aí, ativa o sininho. O YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, aí ele pode apresentar para mais pessoas, beleza? Então, se puder, faça isso aí, eu agradeço bastante. Bom, então vamos lá, né? O que que a gente vai ver hoje? A gente terminou na aula passada o assunto lá de ponteiros. A gente viu o que é um ponteiro, né? Que um ponteiro nada mais é do que uma variável que aponta para uma outra variável. A gente viu como usar ponteiros, criar métodos que apontam, né? Que tem como receptor ali um ponteiro, né? Viu como criar interfaces que também podem tratar de ponteiros e uma série dessas coisas. O que a gente vai ver hoje é, de certa forma, uma consequência dessa aula de ponteiros, que é o conceito de nil. Então, hoje a gente vai entender o que é esse tal de nil no Go. Para quem já programa, certamente já deve conhecer aí o termo com outra palavra. Então você pode ter ouvido, por exemplo, falar em null, né? O null. Então, esse null ou nulo geralmente é usado também para esse tipo de conceito, né? Onde eu tenho ali um objeto que ele não aponta para um endereço de memória, por exemplo. Então, o conceito é similar, né? O Go resolveu chamar aí de nil, mas tem linguagem que chama de null, tem linguagem que se chama de none, por exemplo. O Python, se eu não me engano, é none, né? Então, quando você cria uma variável e não coloca nenhum valor. Embora esse conceito aqui no Python seja um pouco diferente, porque dá uma ideia ali de vazio mesmo, né? E aqui a ideia de vazio no Go ela é um pouco diferente do que a gente costuma ter em outras linguagens. E aí por isso a gente vai ver que é um pouco diferente trabalhar com nil do que a gente costuma trabalhar com essas outras linguagens. A gente vai ver que a gente tem que pensar até de forma mais simples, né, do que a gente pensaria nessas outras linguagens, certo? Bom, então a gente vai ver o que é nil, quais são as consequências, né, como se resguardar do nil, e onde que as coisas podem dar errado, de forma que a gente caia numa situação dessa com nil, certo? Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso código aqui, que é o que a gente gosta mesmo, né? Bom, quando que a gente tem uma situação de nil, né? Geralmente, quando a gente tenta fazer a desreferência, né? O de reference de uma variável que é um ponteiro. Então, vou fazer um exemplo bem simples aqui. Digamos que eu crio uma variável A, que é do tipo int,
Só que ao invés de ser do tipo int, eu vou dizer que ela é um tipo pointer. Um ponteiro para um inteiro, né? Então a gente viu isso aqui, que na verdade isso aqui é um ponteiro para um inteiro, certo? Então não é um inteiro exatamente, é um ponteiro. Tanto que eu não consigo usar diretamente. Isso a gente aprendeu lá na aula passada. Bom, mas aí eu consigo imprimir esse cara. Então se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, será que isso aqui vai imprimir no console? Então vamos ver, né? Ó, o que ele imprimiu? Imprimiu new. Ou seja, isso aqui provando, né, pra gente que o valor de A ele é inteiro. Então, desculpa. O valor de A ele é new. Ou seja, o que é esse new? Isso quer dizer que A é um ponteiro e esse ponteiro ele não está apontando para outra variável. Ou seja, ele não tem um endereço de memória associado a ele. Então é como se isso daqui em Go não fosse nada. Literalmente não é nada. Não ocupa nenhum espaço na memória. Certo? Então quando eu faço isso aqui em Go, Go não criou espaço na memória, não criou nada. Então é o vazio mesmo. É literalmente nil. É nada. Certo? Bom, aí o que acontece se eu tentar fazer o dereference de A? Ou seja, eu gostaria de. Quando eu uso o asterisco aqui, lembra? Eu estou desreferenciando, ou seja, eu estou pegando o valor que aquela variável está apontando. Bom, mas se ela está apontando para new, o que será que ele vai imprimir aqui? Bom, vamos ver, né? Go run main.go. E boom! Explodiu aqui o nosso código. Ou seja, ele deu panic. Panic em Go é uma coisa ruim. Por que é ruim? Porque ele literalmente encerra o seu programa. Certo? Então isso aqui causa panic. Ou seja, ele vai encerrar o programa. Se eu tivesse qualquer coisa aqui, por exemplo, ó, 2 mais 2, e agora eu rodar esse programa, ó, note que ele não imprimiu aqui o 2 mais 2, né? Porque quando ele chegou nessa linha, ele simplesmente encerrou o programa. Então, uma das consequências, quando a gente utiliza o dereference numa variável que ela é new, ela vai causar, vai gerar um panic, ou seja, vai encerrar o nosso programa. Existem outras coisas que podem gerar panic em Go também, né? Por exemplo, um exemplo bem básico aqui é dividir por zero. Então o compilador nem deixa, tá vendo? Ele diz que causa panic também. Então se eu tentar rodar esse programa, na verdade aqui não vai dar certo porque ele não vai deixar nem eu compilar, né? Então, ó, invalid operation division by zero. Ele não está deixando. Então eu teria que criar aqui uma variável. Aí eu acho que assim eu consigo. P dividido por C. Pronto. Assim eu consigo enganar o compilador, digamos. Mas quando eu rodo esse programa, ele vai causar o bom e velho panic. Certo? Ele vai causar o bom e velho. Desculpa. Aqui. Panic. Interdivided by zero. Certo? Então, o que acontece numa situação dessa, onde eu tenho uma possibilidade de gerar um panic? Bom, isso aqui se fosse uma função lá, onde eu, sei lá, recebo dois parâmetros e eu sei que eu vou fazer uma divisão, o correto seria eu verificar se o valor que eu estou querendo dividir, ele não é zero, por exemplo.
Porque aí eu saberia que essa operação ela era segura, certo? Então eu poderia rodar o meu programa. Então eu teria que salvaguardar, né? Isso que a gente chama em programação. Eu teria que ter uma salvaguarda aqui para proteger o meu programa de dar um panic, certo? E a mesma coisa acontece com o new. Então, como que eu faço para me proteger de uma situação dessa? Bom, eu faço uma verificação. Então, eu posso fazer o seguinte: se A não for new, então eu imprimo A. Se não, aí eu posso fazer aqui outra coisa, né? Sei lá, dizer A não foi inicializada. E aí, pronto, agora eu consigo rodar o meu programa, ó, e ele tá safe, né? Ou seja, consegue rodar é, sem, sem dar o panic. Então, vocês vão ver que isso aqui é bastante comum em Go. A gente vai ver ainda tratamento de erro. Então, não quero adiantar muita coisa aqui por enquanto, mas se a gente precisa fazer isso aqui, é porque Go não tem um tratamento de erro que a gente costuma ter nas linguagens tradicionais. Então você não vai ter um try catch aqui para verificar se deu um new. Até porque se der um new, ele não vai lançar uma exceção, ele vai literalmente encerrar o seu programa, certo? Bom, então essa é uma salvaguarda. Bom, a gente sabe que é muito chato esse negócio de new, né? De no point e tal. Se você procurar lá no YouTube, tem uma palestra do cara que inventou o No lá no. Se eu não me engano, foi no. Não sei se foi no COBOL. Essas linguagens lá de mainframe, né? Não me recordo agora qual é a linguagem exatamente. Mas ele vai falar lá que causou um prejuízo bilionário. Essa questão do No. Porque aí fazia com que os programas encerrassem, né? O cara não verificava as coisas ali, o programa se comportava de uma forma estranha. Então, se você trabalha ali, por exemplo, com Java ou C Sharp, né? C Sharp no .NET lá, você vai estar lidando direto com isso, né? O bom e velho no Pointer Exception lá, que faz o seu programa crashar ali. Então é um negócio bem chato. Você tem que ficar fazendo altas verificações se não é new. Quase todas as operações. A gente vai ver que aqui no Go, embora a gente tenha que verificar, como você pode ver aí, mas vocês vão observar que a quantidade de lugares e a quantidade de operações que você precisa fazer essa verificação, ela é bem menor do que a gente costuma ver em outras linguagens do mesmo tipo. Então vocês vão ver que não é direto, não é tudo que sai causando new panic, né? Eu ia dizer new point, mas não é bem new point, é new panic mesmo. Tá? Bom, mas assim, para os casos em que a gente precisa verificar, não tem para onde correr, tem que verificar. Então vou pegar aqui outro exemplo agora para a gente, vou só marcar aqui, né? Então a gente já viu aí as consequências, viu como se resguardar, né? A gente vai ver agora como se resguardar, por exemplo, em métodos. Então digamos que eu crie aqui uma variável não, um tipo, uma struct, pessoa, por exemplo, uma struct, certo? E aí essa pessoa, vamos deixar bem simples, vamos dizer que ela tem uma idade, certo? E essa idade é um inteiro. E aí eu vou criar um método para alterar a idade dessa pessoa, certo? Então, sei lá,
é, aniversário. Vamos dizer que a pessoa fez aniversário, certo? Se ela fez aniversário, o que que acontece com a idade dela? Ela aumenta, certo? Por que que eu estou usando aqui o ponteiro e não só a variável normal? Bom, porque eu quero alterar o valor da estrutura, o valor da idade que está lá no meu objeto. Então, por isso eu preciso usar aqui o asterisco, certo? Bom, isso aqui é uma chamada que a gente viu na lição passada, que é um atalho que Go faz, né? Então, assim, por debaixo dos panos, isso aqui, na verdade, poderia ser algo do tipo isso aqui, certo? Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um dereference, certo? Eu estou desreferenciando esse objeto, esse ponteiro, melhor dizendo, e eu estou incrementando aqui a idade. Eu vou deixar assim só para ficar explícito, certo? Mas não precisa, você pode usar desse jeito. Então, o que que acontece? Eu posso criar aqui uma pessoa, certo? Dizer que a idade dela é, por exemplo, 25. E aí eu vou fazer a chamada aqui aniversário, certo? Em seguida eu vou printar a idade. Então eu espero que apareça o que ali? 26, né? Beleza, show, tá funcionando o nosso programa. Porém, a gente está usando aqui um ponteiro. Então, o que que aconteceria se ao invés de eu inicializar aqui a variável pessoa, se eu criasse um ponteiro para a pessoa sem inicializar o valor, certo? O que será que acontece com esse programa? Bom, você já deve imaginar, né? O nosso bom e velho pânico. Então, ó, aqui, ó, panic. Seja valid memory address ou new pointer de reference. Aquilo que eu falei. Ou seja, eu estou tentando fazer um de reference aqui de um ponteiro que não aponta para nada. Então, crashou o meu programa. Então, esse tipo de situação é sempre bom a gente salvaguardar o nosso método. Como que eu faço isso? Bom, se o P não for new, o que é que eu faço? Aí, beleza, eu vou e faço o incremento da variável. Vou voltar aqui só para... Certo? Pronto, dessa forma aqui eu estou resguardando um new pointer. Certo? Bom, aí agora sim, eu consigo rodar esse programa e aí ele vai ter... Ah, porque aí agora eu tentei acessar aqui idade, desculpa, né? Então, achei que tava fazendo besteira, né? Mas pronto, o programa não deu exceção. Por que que deu exceção aqui? Bom, pelo mesmo motivo. Porque aqui eu tô fazendo isso aqui, certo? Aí aqui também vai dar panic. Então eu teria que também verificar aqui se P não for new. E aí eu, dessa forma, conseguiria imprimir idade. Vamos voltar aqui para FMT. Pronto. Aí dessa forma, ó, ele não dá mais o new pointer, certo? Então, esse é o primeiro, uma das formas aí de você se resguardar. Sempre que você tiver um método aqui, onde você recebe recebe uma referência, um pointer, então você precisa fazer essa verificação, certo? Isso aqui, por exemplo, digamos que aqui não fosse dessa maneira, né? Fosse, sei lá, se eu tivesse só imprimindo aqui pessoa. Opa, bem. Só dar um exemplo bem besta aqui.
É, e aí aqui fosse um P normal. Esse tipo de situação aqui em Java, isso aqui já causaria uma. Aqui, aqui eu tô vacilando, né? Porque eu tava fazendo a mesma coisa aqui embaixo, tá? Porém, aqui você vê que o programa rodou normal, né? Por quê? Porque esse cara aqui não é mais um ponteiro. Então, como ele não é um ponteiro, mesmo eu passando um objeto aqui que em tese eu não inicializei, mas a gente aprendeu que Go inicializa pra gente. Então, isso aqui, por exemplo, em Java ou em .NET lá, isso aqui daria um no pointer exception aqui embaixo. Já em Go não dá. Então isso aí já é um exemplo de que a quantidade de new pointers aqui em Go ela é menor. Bom, então vamos ver agora onde que onde que a gente pode ter new pointer em Go, certo? Vou citar aqui algumas situações. A primeira delas em variáveis do tipo function. Então, digamos que eu crio uma variável aqui chamada de, sei lá, soma. E aí eu digo que fun que é A, B que é int e retorna um int. Tá? Isso aqui é uma variável do tipo. Vou imprimir aqui só para parar de perturbar. É uma variável do tipo func. Certo? O que que acontece? Se eu perguntar se soma é igual a new, vamos ver o que é que Go diz para mim. True, tá? Ou seja, quando eu crio variáveis do tipo func e eu não inicializo, aquela variável ela é do tipo, ela é new, né? Do tipo new. Não sei se dá para dizer do tipo new, porque new não é bem um ponto, não é bem um tipo, né? É uma condição. Bom, então esse é o primeiro caso. Vou só comentar aqui para a gente ver o segundo caso. O segundo caso são algumas estruturas que a gente já conheceu. Por exemplo, o slice. Então, se eu criar aqui uma variável, sei lá, lembra lá do notas, float 64. Se eu criar uma variável do tipo slice, essa variável também ela é new. Vamos ver? Se eu perguntar aqui se é new, vai dizer que é true. Ou seja, slices também apontam para new, certo? Uma coisa legal aqui é que existe algumas estruturas do Go que trabalham com slice são seguras para usar em slices que são new. Isso aqui é uma coisa que eu falei, né, que diferencia lá das outras linguagens. Então, por exemplo, digamos que eu queira saber o tamanho de um slice, length. O slice é new, ou seja, eu estou tentando saber o tamanho de um slice que é new. Isso aqui, por exemplo, em Java, digamos que eu tivesse um array e eu tentasse pegar o, sei lá, notas.length, isso aqui daria no pointer exception, certo? Porém, Go, ó que legal. Go não dá no pointer, new pointer, né? Não dá panic. Ou seja, eu consigo usar o length. Outra operação também que eu consigo usar é o range, né? Lembra lá do range? Que a gente coloca aqui, por exemplo, aqui, né? Isso aqui também é legal. Digamos que eu queira percorrer
o meu slice de notas e imprimir cada uma. Isso aqui, mais uma vez, se eu estivesse usando outra linguagem aí, dessas que a gente já conhece, isso aqui poderia dar um no point interception. Já Go não. Roda, belezinha. Não precisa fazer a verificação. Não precisa olhar se notas igual a new. Não, não precisa. Certo? Outra também é o append. Então, se eu quiser adicionar um elemento, eu consigo fazer usando, ou seja, eu estou passando aqui, ó, notas que é new. E aí, essa operação ela é segura. Então, se eu imprimir, ó, ele adicionou o valor, não deu panic aqui, não deu panic, certo? Ou seja, é seguro. É seguro então usar em um slice new, usar o len, usar o rand e usar o append. Beleza? Nenhuma dessas operações vai causar new. Vai causar panic e consequentemente new. Legal, né? Array não entra, né? Como eu falei para vocês, a gente sabe que quando eu crio um array em Go, eu digo o tamanho dele e consequentemente o Go inicializa para mim com o valor default lá. Então, um array ele nunca vai ser new, certo? Tranquilaço. Bom, outra, mapa. Então, se eu tiver, por exemplo, aquele mapa de... Vou criar aqui. População por UF. Então, digamos que seja um mapa string, onde é o F, aqui é a população, por exemplo. Esse carinha aqui, se eu perguntar se ele é new, o Go vai dizer que sim, ele é new. Certo? Assim como algumas operações aqui pro slice ele funciona sem precisar verificar, o mapa também tem. Por exemplo, eu posso tentar imprimir, por exemplo, vamos dizer que eu quero saber qual é a população do Rio Grande do Norte. Então, será que isso aqui vai dar panic? Vamos ver. Ó, não deu. Certo? Ou seja, isso aqui também é safe. Se eu tentar fazer uma leitura, eu não vou ter problemas aqui porque Go faz essa verificação. Certo? Aí só lembrando, né? Revisão rápida aqui. Se eu fizer, eu posso fazer da seguinte maneira, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. RN. E aí aqui eu tenho V e OK, né? Então if OK. Imprime V. Senão não encontrado. Certo? O mapa, quando eu leio, ele me retorna aqui um booleano como segundo parâmetro, que é para dizer se ele encontrou ou não aquele valor. Então, por isso, essa operação aqui é safe. Porém, se eu tentar criar uma entrada no mapa, em um mapa que é new, aí a coisa não rola, né? Ou seja, a gente vai ter um panic. E aí tá aqui o erro, né? Assignment to entry in new map. Ou seja, eu consigo ler, porém eu não consigo escrever em um mapa que é new. Então aqui não é seguro. Not safe. Certinho? Beleza? Então o mapa é isso. Outra, por fim, né? Para finalizar os tipos lá. Existe um conceito no Go chamado de... isso aqui é... Assim, antes de existir generics em Go, porque agora existe, mas até
até o Go 1.17 não existia, a gente usava a interface vazia como tipo genérico. Então, quando eu crio, por exemplo, se eu criar aqui uma interface, né? Sei lá, uma interface do tipo... Uma interface I, que é do tipo interface, e aí tem o método, sei lá, full. Isso aqui é uma interface. Né? Digamos que eu crie aqui uma estrutura do tipo S, que é uma struct. Deixar aqui só numa linha. E aí, digamos que eu crie um método nessa struct, certo? O método é dessa interface. Ou seja, eu estou dizendo que S implementa I. Né? Qual é a consequência disso? Prestar bem atenção aqui para a gente entender. Então, digamos que eu crie aqui uma struct S1 do tipo T. Desculpa, do tipo S. Que é a minha struct lá. E aí, digamos que eu crie uma interface I, que é do tipo interface vazia. Né? Esse tipo aqui, ó, interface vazia, ele é como se fosse um tipo genérico. Ou seja, eu consigo atribuir aqui qualquer valor de interface. Então, por exemplo, eu consigo fazer com que I seja igual a S1, por exemplo. Certo? Por quê? Porque S1 é do tipo S, ou seja, é do tipo da minha struct, e a minha struct ela atende a essa interface I. Logo, se eu tenho uma variável aqui que recebe qualquer interface, ela recebe o meu S1 aqui, porque ele atende a uma interface. Então, se eu, digamos que eu tentasse imprimir aqui o valor de I, né? O que acontece? Ele vai dizer o tipo correto, S, ou seja, I, que é qualquer interface, porém, quando eu fiz essa atribuição, eu estou dizendo que é S, que é a minha struct. E a minha struct, ela atende a essa interface. Logo, eu conseguiria chamar I, aliás, I não, é S1.full, que é o meu tipo lá de interface. Né? E aí ele imprime full, certo? Que é a chamada dessa operação aqui que eu criei lá no meu objeto lá. Então é só para você ficar ciente desse tipo. Vocês vão ver que tem muitas estruturas no Go que aceitam esse tipo aqui. Esse tipo S, né? Oh, desculpa, esse tipo S. Esse tipo interface vazia. Não sei se o printf recebe, não, o printf não. Deixa eu ver aqui. Ó, quando é N assim, ó, é uma interface vazia. Certo? Não estou me recordando agora de outros, mas quando tem esse N, né? Quando tem esse N, né? Tá aqui, achei. Quando tem esse N, ele na verdade é esse interface vazia, certo? Ou seja, significa que eu posso passar qualquer coisa para cá. Então, até o Go 1.17, era dessa forma que você conseguiria ter ali uma noção do que é um tipo genérico.
certo? Porém, a partir do Go 1.18 já existe a introdução aí do conceito de genéricos. Bom, mas a aula não é disso, era só para a gente ter essa ciência aqui desse tipo, certo? Beleza, beleza. Bom, uma coisa interessante é que a gente pode pensar quando for trabalhar com, por exemplo, com números, né? Quando a gente está lá no Java e a gente quer trabalhar com números, existe duas formas, né? Você pode trabalhar com os tipos primitivos, né? Por exemplo, int, double, float, etc. Porém, vai ter algumas situações. Esses caras aqui, o default é o zero, né? É o zero. Então, Java tem também esse conceito lá, de inicializar tipos primitivos. Só que em algumas situações você quer verificar, não se aquele valor é zero, porque algumas vezes o zero ele pode ter algum valor de negócio ali para o seu programa. Sei lá, um desconto que o valor é zero, é uma nota que a pessoa tirou aí é zero. Só que algumas vezes você quer saber se aquele valor ele não foi realmente informado. Porque zero é diferente de vazio. Meio esquisito, mas né? Então vamos dizer que eu tenha um método lá que recebe o inteiro. E eu quero saber se a pessoa passou o inteiro ou se não passou nada. Então esse seria o conceito de vazio. Para você fazer isso aqui no Go, você teria que usar, por exemplo, um ponteiro desse tipo, certo? E aí isso aqui também traz o problema lá, porque a partir do momento que você inicializar, ele vai ser zero. Então, o que as pessoas costumam fazer? Né? Costumam criar, que é mais ou menos o que o Java fez, seria criar um tipo wrapper, né? Um tipo envelope, substituto, que encapsula. Então, por exemplo, eu poderia criar um tipo número, que é um struct, e aí eu diria que ele tem um valor, que é um inteiro, e eu diria que ele é válido, e esse válido seria um booleano. E aí eu poderia criar aqui um new número, que ele recebe um valor e retorna um número. Retorna um número. E aí eu retorno aqui um número dessa maneira. Certo? Botei type aqui, né? Tô viajando. Fuck. Certo? Então ele criando essa estrutura aqui, eu poderia criar números de forma segura, entre aspas, né? E aí vamos dizer que eu tivesse aqui também o string, né? Que a gente já viu na aula passada, que imprime o valor do número. E aí eu posso aqui verificar, né? Se n não for válido, eu posso retornar, sei lá, não foi informado um número válido. Ou número. Foi informado o número. Então, dessa forma, eu criei um tipo wrapper. E aí eu conseguiria usar aqui, sei lá, criar uma variável n do tipo número. E aí vamos dizer que eu tivesse sei lá, uma função que toma que é A, B, que é do tipo número e retorna
tipo número, certo? E aí vamos dizer que eu passasse aqui, chamei de soma, né? Vou criar var n1, var n2, que também é do tipo número. E aí eu passo aqui, ó, n1, n2. Vou só imprimir aqui. Eu tô retornando ou tô imprimindo? Tô retornando. fmt, println, opa, toma. Então, qual é o valor que vai mostrar aqui? Zero, né? Tá, não resolveu nada. Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui, eu poderia, né, fazer a verificação, por exemplo, né? Eu só executaria a operação se, por exemplo, A for válido e B for válido. Opa, válido, né? Aí eu executaria isso aqui. Senão eu poderia dar um panic aqui, né? Foi informado números válidos. Foi informado. Não foram informados números válidos. Certo? E aí, ó, se eu rodar, pum, pânico. Ou, sei lá, vamos dizer que porque soma não foi legal, né? Vamos dizer, sei lá, que fosse dobrar, double. Fazer aqui para não misturar. Acho que o exemplo melhor seria o, sei lá, dobrar. E aí dobrar recebe o número. E aí eu poderia verificar, né? Se número, se número for válido, eu dobrar. Enfim, a mesma coisa, né? Pensei numa coisa aqui, mas deu no mesmo, né? Enfim, eu queria fazer outra coisa, mas enfim. É só para mostrar que eu posso ter esse tipo de verificação, certo? Então, ao invés de eu verificar se é zero, porque zero nem sempre pode ser algo sem valor para mim, eu verifico lá se o número é válido. Então, vocês vão ver que em algumas situações a gente vai ter esse tipo de caso aqui, certo? Onde a gente tem ali um tipo wrapper para nos salvar quando a gente precisa fazer esse tipo de verificação. Beleza, pessoal? Então é isso. Acho que deu para entender bastante coisa aí, né? A gente viu a importância que tem essa verificação, os cuidados que a gente precisa ter no nosso programa para que não ocorra o panic, né? Para que o programa não encerre. E onde que pode causar esse tipo de situação. Certo? Então, mais uma vez agradeço. Peço que se você esqueceu de deixar o like lá no começo do vídeo, né? Agora que você já assistiu todo, deixa o like. Ou se você realmente, sei lá, não gostei do vídeo, deixa o dislike também, não tem problema. É um feedback, passa pra gente, é importante também. E se ficou alguma coisa que você não entendeu, deixa aí no comentário que a gente lê e responde, certo? Então, valeu, agradeço e a gente se vê na próxima aula. Valeu!